mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos. É uma atitude extrema, porque esperar serenidade e bom senso dessa Polícia Federal, que são as cadelas do Alexandre de Moraes, não dá mais, né? Inclusive, eu falo para a Associação dos Delegados de Polícia Federal, que falaram que iam me processar da primeira vez que eu usei o termo cachorrinho do Alexandre de Moraes, podem ficar à vontade, tá? Vou continuar usando da minha imunidade parlamentar para dizer aquilo que vocês são, né? Muitos policiais federais não concordam com essa conduta da Gestapo. Veio para se negociar, acho que tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir essa redução. Se a gente conseguir manter esse texto, vai ser um salto gigantesco e algo completamente mais inesperado do que as mobilizações que fizemos até agora, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos dentro da Câmara, mas eu acho que o apoio restrito é para que a gente... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de novembro de 2024, são 10 horas da manhã. Jurista de renome diz que Bolsonaro pode ser preso antes do fim do seu julgamento e ter prisão preventiva decretada com base na Lei 5.349 de 1967. A lei em questão disciplina a prisão preventiva e cita como uma das razões para sua decretação contra investigados por crimes a manutenção da ordem pública. Ninguém duvida de que os seguidos ataques que a Suprema Corte de Justiça brasileira vem sofrendo derivam de incitação de agentes políticos liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O canal consultou um penalista na manhã desta quinta-feira e descobriu que Bolsonaro preenche todos os requisitos para sofrer uma medida cautelar que o tire de circulação, porque em liberdade ele continuará insuflando ataques violentos ao judiciário conforme a sua situação política for se agravando. E isso vai acontecer nas próximas semanas e meses. Na verdade, há outros fatos que poderão gerar prisões preventivas de outros aliados de Bolsonaro e podem ser decretadas também, pelo mesmo motivo, com base na mesma lei, inclusive os filhos e outros aliados do ex-presidente. Mas os filhos e aliados que têm mandato parlamentar dificilmente seriam presos por conta dessa imunidade. Influenciadores e agentes sem imunidade parlamentar podem pôr também as barbas de molho. Os crimes estão sendo cometidos sob incitação de Bolsonaro e aliados, que também se enquadram no artigo 359-L da Lei 14.197 de 2021, a nova Lei de Segurança Nacional, que reza que deve ser preso quem tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. O Supremo Tribunal Federal representa um desses poderes constitucionais, o Poder Judiciário. Ao atacarem o Supremo, Bolsonaro e seus aliados tentam restringir o Poder Judiciário, inclusive indo a potências estrangeiras pedir ações contra o Brasil para manietar, amarrar, prender, impedir o exercício do Poder Judiciário. A lei que pune incitação contra poderes constituídos prevê reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência empregada. No caso, o uso de artefato explosivo, como aconteceu ontem, pode levar a pena para até 23 anos de prisão. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Você acaba de ver
um vídeo com a fala da deputada federal Érica Hilton, em que ao fundo se ouve o som de explosões nas imediações do Palácio Planalto durante a entrevista dela. Ela estava na sede do Poder Executivo, que fica próximo ao STF. E isso acontece num momento em que os bolsonaristas eles mostram toda a sua cara de pau, porque a atitude deles sobre esse fato de ontem contrasta com a atitude que adotaram em relação ao Adélio Bispo, quando ele deu a facada no Bolsonaro. Por quê? Porque naquele momento disseram que ele era um agente da extrema-direita, tal, que tinha sido da extrema esquerda, não é? Que tinha sido contratado para atacar o Bolsonaro, e agora uma pessoa claramente filiada ao bolsonarismo, filiada ao partido do Bolsonaro, que foi candidato na chapa do pelo partido do Bolsonaro lá em Santa Catarina, um estado 100% bolsonarista, ou melhor, não 100%, né, mas majoritariamente bolsonarista, e nesse caso eles dizem que não, que era um maluco. Então o Adélio não é maluco, mas o partidário deles que tentou detonar o Supremo é maluco. Mas vamos em frente. A Polícia Federal diz que achou bombas em casa em Ceilândia, onde o autor dos ataques morava. A PM encontrou esse material, esses artefatos, em uma casa alugada em Ceilândia, onde o homem que detonou tudo aquilo na Praça dos Três Poderes estava morando. E o Geraldo Alckmin descarta risco à segurança do G20 após o que aconteceu ontem. Eu teria minhas dúvidas. É lógico que ele não vai falar, né? Evidentemente que há um risco, mas a gente não sabe do que essa gente é capaz. E o fato é que a situação no país está esquentando muito rapidamente. Toda hora são crimes de bolsonaristas, atos de violência de bolsonaristas de todos os tipos, porque eles estão sendo insuflados. E nesse momento eu tomei a atitude de procurar, tentei falar com vários juristas hoje pela manhã para pegar mais de uma opinião, mas eu consegui falar com pelo menos um deles, que é um profundo conhecedor da área criminal, do Código Penal e também do Código de Processo Penal, né? O Código Penal que define o que é crime e o que não é crime, e o Código de Processo Penal, o CPP, que define como devem transcorrer os processos. E nesse caso, existe na lei que prevê prisão preventiva, um texto muito claro que mostra que aquilo que o Bolsonaro e os filhos dele, os aliados dele estão fazendo é algo que está prejudicando a ordem pública. Estou falando aqui do artigo 312 da Lei 5.349, de 3 de novembro de 1967. A lei é a lei que prevê a prisão preventiva. E diz no artigo 312 que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei quando houver prova de existência de crimes ou indícios suficientes de autoria. Então aí, no caso, a ordem pública é a primeira que está saindo pela janela desde janeiro, de 8 de janeiro, na verdade bem antes de 8 de janeiro, né? No dia 12 de dezembro de 2022, os bolsonaristas tocaram o terror na capital federal, incendiaram ônibus, quebraram tudo, e depois teve o 8 de janeiro, e depois do 8 de janeiro vários casos, né? Inclusive durante o processo eleitoral, muito caso de ruptura da ordem pública. E tem mais, não é só isso. Você tem também
o enquadramento dessa gente na Lei de Segurança Nacional, porque o artigo 359M, não é? 359L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, pena de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, aí é a Lei 14.197, que foi promulgada em 1º de setembro de 2021, coincidentemente pelo próprio Bolsonaro. E então essa lei deixa claro que aquilo que estão fazendo aí, essa incitação que estão fazendo aí, e o Bolsonaro tem feito, é passível de prisão de todo mundo. Inclusive, nessa Lei de Segurança Nacional, há dispositivos contra negociar com o governo estrangeiro os seus agentes com o fim de provocar o que está acontecendo aqui em relação ao Donald Trump. Veja, os bolsonaristas dizem que o STF não resistirá a vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026, e inclusive o Flávio Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, esse vídeo eu já passei umas 1000 vezes aqui, por isso eu não vou passar de novo. No programa Roda Viva, ele disse que vai pedir sanções contra o Brasil para obrigar as autoridades e o Poder Judiciário a livrar a cara do Bolsonaro. Então aí você realmente tem vários motivos para prisão preventiva de meio mundo, além de processos por violar a Lei de Segurança Nacional. Esses já estão em curso, é o inquérito do golpe. O Barroso disse ontem que se houvesse conexão entre o inquérito sobre as explosões e o 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes iria dirigir o processo, ia ser o relator do processo. Disse o Barroso: vou receber o inquérito. Se houver conexão com algum inquérito em curso, será distribuído por prevenção, afirmou Barroso. E agora chega a notícia de que o Alexandre de Moraes vai mesmo ser o relator do inquérito sobre as bombas detonadas. O Alexandre de Moraes vai relatar o inquérito que investigará se o homem que implodiu bombas no STF e na Câmara agiu sozinho. Delegados da cúpula da Polícia Federal afirmaram que o ministro Alexandre de Moraes será o relator desse processo. Isso porque, na avaliação desses integrantes, o caso tem relação direta com o chamado inquérito dos atos antidemocráticos. Por conta disso, a expectativa é que Moraes inclua as apurações no processo que já corre sob sigilo do Supremo Tribunal Federal. Mas há mais um fato aqui. Outro que fica bastante fragilizado nesse processo é o Donald Trump e é o governo dos Estados Unidos. Porque um país que foi vítima dos atos terroristas do 11 de setembro nos Estados Unidos, que lida com esse tipo de problema, é um país que não pode transigir com a tentativa de atacar o Supremo Tribunal Federal que nós vimos. Então, minha amiga, meu amigo, o Trump vai ter muito mais dificuldade em atacar o Brasil no momento em que o país está sendo vítima de atos como esse que aconteceu ontem, que são análogos a tudo aquilo que os Estados Unidos muito bem conhecem, além de praticarem às vezes, não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.